Oi, eu sou Tim Coan, você está na Assovio e hoje eu vou falar sobre Maeda, a deusa dos bons ventos, minha série de fantasia. Então, a gente tem o calendário paxiano, que organiza a história dentro do universo, e a partir dele eu organizei as histórias de Maeda em partes. Que no momento que eu estou gravando esse vídeo, hoje, são 4 partes. Contos do Fim do Mundo, Os Dias de Semeadura, Tanjoneio e A Segunda Aurora. Cada parte dessa é ambientada num momento histórico do calendário paxiano, né? Acho que deu para entender isso. Os Contos do Fim do Mundo, eles são ambientados num período histórico chamado Tempo Amarazaia, que ele é anterior à ascensão política da cultura nigeriana. Por favor, calma, não precisa ficar confuso, não precisa ficar com medo, não precisa ficar chateado, não precisa sair desse vídeo agora, por gentileza, porque você não sabe do que eu tô falando ainda. Tudo bem, eu sei disso, eu tenho consciência. Em algum momento eu vou fazer um vídeo sobre tudo isso, tá bom? Mas basta que você entenda que no tempo Amarazaia, quem estava em ascensão era a cultura Amarazaia, um conjunto de culturas humanas que estava hypado naquele momento ali. E aí, depois do tempo Amarazaia, começou um outro tempo, vieram outras coisas, e aí entrou em ascensão política a cultura nigeriana. Mas para esse momento aqui, o que importa que vocês saibam é que os contos do fim do mundo, eles são ambientados no tempo Amarazaia, e eles são basicamente sobre um personagem específico, que é Morin Assunye. Ele era um conhecedor Sufini, que é uma outra cultura, diferente da Paxiana, muito anterior, inclusive, do ramo Assunye. E Morin Assunye é o personagem que escreveu a farsa Homem Necessar, que é o primeiro lançamento de Maeda, né, que eu lancei em 2021, um livro que eu lancei em 2021. Então, os Contos do Fim do Mundo são momentos diferentes da vida de Morin Assunye e esse livro também que ele escreveu. Então, os Contos do Fim do Mundo, até agora a gente tem um livro, o A Farsa Homem Necessar. O próximo lançamento dessa coletânea que eu quero trabalhar é O Criador de Abelhas, que é um livro também, onde eu conto o que Morin estava fazendo na vida dele, onde é que ele estava no mundo, quando ele escreveu A Farsa Homem Necessar. E aí ele estava vivenciando o Arganir, que é um festival religioso de um povo lá, que eu não vou lembrar agora o nome, infelizmente me desculpe, porque é assim, quando você passa 15 anos criando e desenvolvendo um universo de fantasia, você não lembra das coisas assim fácil. Por isso que eu criei o calendário paxiano, por isso que eu tenho pastas, por isso que eu tenho planilhas, por isso que eu tenho várias coisas. Então não vou lembrar agora qual é a cultura do... Ah, lembrei. Volta. O Arganir é um festival religioso da cultura eriniana, que é uma outra cultura também humana. Basicamente, em tal, tem 3 grandes agrupamentos assim culturais humanos: a cultura Amarazaia, a cultura nigeriana e a cultura eriniana, né? Que depois também em algum outro vídeo eu falo melhor sobre isso, mas por enquanto basta que você saiba isso. E aí Morin estava no festival no Argani, que é um festival muito babilônico, eu acho, gosto muito desse festival religioso, que é uma peregrinação entre uma cidade e outra. E aí tem na concentração, né, acontece numa cidade lá, que é a cidade realmente eu não vou lembrar, Arvoredos. Lembrei. Que acontece em Arvoredos, a concentração. E aí vem gente do mundo inteiro pra lá, pra concentração. E aí saem caravanas de uma cidade, de Arvoredos até Palicur, que é uma outra cidade também, uma cidade histórica para aquele povo. E acontece durante vários dias, né? Porque é longe de uma cidade pra outra. São algumas semanas alguns meses, eu acho, de viagem. E aí formam-se caravanas de gente do mundo inteiro pra viver aquele babado. Então é assim, é sagrado e profano, porque eu sou soteropolitano, entendeu? Sou de Salvador, Bahia, e o Argani é bem isso, assim, é bem uma festa da carne, do espírito, tem muita gente de todo lugar do mundo, então tem bebidas, cachaças, comidas, muita fartura, muito sexo, paquera, aquele babado, muita fé também, por que não? Porque é assim que funciona, e justamente nesse babado é que no Criador de Abelhas eu conto onde Morin estava quando ele quando ele ouviu e escreveu A Farsa Homem Necessar, e também nessa história, durante essa peregrinação, ele conhece o Criador de Abelhas, que é um personagem chamado Irã, e o Criador de Abelhas é um título que os povos do Sul dão para o protetor da vida aos pés do gigante
gigante, né? Que é uma terminologia do universo, mas assim, pega o mapa. Ele não é bem um rei, não é bem um governador. Aí tá, por exemplo, o que eu te falei mais cedo, da experimentação, né? Dos próprios sistemas de governo, suas próprias formas de organização social. O criador de abelhas, ele é muito respeitado, mas não por uma monarquia, por uma ditadura, sabe? Por um absolutismo, nada disso. Ele é respeitado pela função que ele tem, que é proteger a vida aos pés do gigante, né? Que é proteger as vidas do sul. E isso se dá através da criação de abelhas, porque as abelhas polinizam um tipo de planta muito importante naquela região, né? Naquele ecossistema, que essa planta é o responsável pela subsistência de centenas de milhares de pessoas, de grupos ali naquela região. Então, a pessoa que é responsável por cuidar disso é muito respeitada, né? E ela recebe esse título de criador de abelhas, que é um título muito importante. E aí Morin Assunye se envolve com esse bofe, né? Com Irã. E sim, é um romance erótico, um pouco. Tem uma sinopse inteira já, o resumo, tudo, lá, mas não comecei a escrever ainda. Eu tenho planos para começar a escrever esse livro 10 anos depois de quando eu escrevi A Farsa, que vai ser em 2027. Quando eu tiver 31 anos. Eu escrevi A Farsa quando eu tinha 21. E eu quero escrever o próximo quando eu tiver 31. Maluquice da minha cabeça, mas enfim. Então pronto, A Farsa Também Necessar é o primeiro livro da série de Maeda, que foi lançado em 2021, e você pode comprar, se você quiser, se você tiver interesse, na Amazon. Está disponível para compra na versão física ou e-book. E se você comprar, você vai estar me dando uma força imensa para continuar esse projeto, né? O link está na descrição desse vídeo e também nos comentários fixados. Bom, a segunda parte da série Maeda se chama Os Dias de Semeadura. Ela é ambientada num período histórico chamado Nites Marana, que em Fertuzi quer dizer sentir a guerra, que foi a Guerra do Equilíbrio, que foi um conflito iniciado pelo norte, Leir, cuja capital é Pugucal. Então, calendário paxiano, conhecedores de Pugucal, Leir, Guerra do Equilíbrio, tem tudo a ver. Foi uma guerra que o Norte começou porque o Norte queria tomar o poder do continente. Eu estou desenvolvendo as histórias desse momento histórico ainda. E as histórias são uma série de animação chamada O Decreto da Torre, que é uma série que acompanha a história de 7 personagens durante a Guerra do Equilíbrio, que aconteceu nos primeiros 100 anos do Império Iraniano e que culminou com a mudança do nome do continente de Gogóia para Lorna. E também com o fim do Império Iraniano. E o Opalisco, Identidade de Movimento, que é o jogo que eu criei no ano passado, que foi o segundo lançamento da série, o Opalisco ele é ambientado nesse período histórico, durante a Nites Marana. O Opalisco, a história do Opalisco, ela acontece durante a Nites Marana. Então, a gente tem, na segunda parte, né, os Dias de Semeadura, a gente tem o Decreto da Torre, que é uma série de animação que ainda não existe, que eu quero produzir, está escrita, não toda, o argumento eu tenho bastante já, mas eu não desenvolvi ainda porque eu não tenho dinheiro para isso. Mas o Opalisco eu consegui produzir a versão demo. Você também pode experimentar se você tiver interesse. O link tá aqui na descrição desse vídeo e também nos comentários fixados. É um jogo que tá muito lindo. O Opalisco é um jogo de cunho antirracista e ele foi pensado para que a mecânica narrativa e a estética tivessem cunho antirracista, né? Então eu juntei uma equipe majoritariamente formada por pessoas negras de diferentes vivências, né? Com diferentes tonalidades e fenótipos, e, enfim, experiências mesmo com a negritude. E também de diferentes áreas do conhecimento. Eu montei uma equipe multidisciplinar para que a gente desenvolvesse uma forma de criar um jogo de cunho antirracista. É lindo esse jogo, é lindo. Luas é um dos meus personagens preferidos que eu já inventei na minha vida. Luas e Basel, né? Eles são uma dupla. E eu te convido mesmo a você experimentar o jogo, porque ele é uma delícia, assim. Tá muito embrionário ainda, né? Tipo, a versão demo. Basicamente, ali tem só as mecânicas básicas e os princípios de narrativa e de estética. Eu continuo ainda tentando produzir o jogo. Tô pensando em fazer uma campanha de financiamento coletivo, mas tudo isso ainda são planos. Porque o que é babado mesmo é o Aqué, né? Que não está tendo. E aí tem também o tanjoneio. Tanjoneio é uma palavra que eu inventei, que significa mudança. Mas ela também acontece num período histórico posterior a Nites Marana, que eu tenho
indícios, eu tenho assim um direcionamento do que eu quero fazer para esse momento. Mas como eu te falei, Maeda ainda é uma série que está em desenvolvimento, então eu já sei o que eu quero fazer, mas eu ainda não fiz o Tanjoneio. E por fim tem a parte chamada A Segunda Aurora, que é o final da série. Eu também já tenho indícios, também já tenho o que eu quero fazer com esse babado. Mas assim, não vou dar spoiler, né? Porque senão fica chato. Mas o próprio nome já dá um indício legal, assim, né? Porque o primeiro momento da Era 12 na história do calendário paxiano se chama Aurora Amarazaia. Depois a gente tem a Nita Esmarana, depois a gente tem o Tanjoneio e depois a gente tem a Segunda Aurora. Então, assim, é meio... Não sei se dá pra entender já, mas enfim. Tá calor, gente, eu quero terminar esse vídeo. E aí, então basicamente é isso, né? Maeda é essa série dividida em 4 partes, que ainda está em desenvolvimento. É uma série que é experimental e que fala essencialmente sobre o ser humano e sua relação com o tempo. E a partir disso eu vou brincando com esses temas, né? Vou brincando com o que é o tempo, o que é ser humano, o que é, o que não é, sabe? Basicamente são esses 2 temas que eu gosto de trabalhar. Mas também falo de amor, falo de morte, falo de, enfim, várias coisas, várias questões. Então, agora que você já sabe quais são as histórias lançadas de Maeda, né? A Faça-me Necessar, o primeiro livro, e o Opalisco Identidade em Movimento, que é o primeiro jogo, eu queria falar também sobre as histórias que eu tenho planejado um pouco melhor. Então vamos lá. Como eu te falei, eu quero escrever e lançar o livro O Criador de Abelhas, que conta a história do Kemorin Asunye, que foi quem escreveu a Faça-me Necessar, estava fazendo quando ele escreveu a Farsa. E aí eu quero fazer aquele livrão mesmo, assim, sabe? Porque a Farsa é um livro bem pequenininho. É um livro de conto. Eu tentei fazer um conto naquele livro, mas aí eu me empolguei e fiz mais páginas do que um conto deveria ter. Aí deixei um nome A Faça-me Necessar. Mas basicamente é um conto aquela história, né? Então tem tipo umas 60 páginas, eu acho. É bem curtinho, bem tranquilo. Mas é denso. Ele é curtinho, mas ele é profundo. Eu gosto disso. Mas o Criador de Abelhas, eu quero fazer realmente aquele livro pegada George Martin, assim, sacou? Tipo, aquele catatal, assim, aquela bíblia da desgraça, que você fica doido. Eu quero muito... Eu nunca escrevi um livro assim. Eu quero muito escrever um livro desse jeito, assim, tipo, aquele grandão que você fica, tipo, pesado, carregando, com dor no braço de carregar aquele livro pra cima e pra baixo, entendeu? Eu quero fazer isso. Tem também a série de animação, né? Que é O Decreto da Torre, que é prima do Opalisco, né? Então, o Opalisco é um jogo e O Decreto da Torre é uma série que são produções que se conversam, né? Eles acontecem ao mesmo tempo, que, como já falei, né? Ela conta a história de 7 personagens durante a Guerra do Equilíbrio. E as minhas referências para essa série é um pouco Avatar, sabe? A Lenda de Aang. Um pouco Game of Thrones, assim, nessa questão de centrar em personagens, né? Tipo, em cada personagem tem um ponto de vista. Eu penso um pouco nessa série assim, dessa forma. Então tá vendo que tem muito do que a gente já viu em outros lugares, só que da minha forma. Da minha cabeça. Então tem referência. Então, Maeda não é uma série que veio do nada e que lá. Tem também um filme que eu quero fazer, um live action. Como eu contei aqui nesse vídeo, tá no card aqui passando, que eu sou diretor também, né? Sou roteirista, sou escritor, roteirista, diretor, produtor executivo. E o meu sonho é fazer um filme, né? Eu adoro o set de filmagem, adoro todo esse rolê. E eu tenho muita vontade de fazer live action também de fantasia. Eu sei, é um desafio. Eu sei, é baixíssimo orçamento, provavelmente, certamente, mas eu quero muito fazer isso. Eu tenho ideias também de como fazer, de como eu gostaria de experimentar fazer um live action de fantasia brasileiro, assim, sabe? E muito provavelmente essa história se passaria no Tanjoneio. Eu acho que é a primeira, na verdade, história do Tanjoneio, se não me engano. E tem também o livro de Maeda, né? Que, como eu te falei, eu fiz lá pra minha equipe do Opalisco. Não concluí, mas eu pretendo concluir, e a ideia é que ele não seja um livro parte de nenhuma das partes, né? Tipo, ele é um livro que ele corre por fora de tudo, porque é uma espécie de guia geral do universo. Tem várias coisas, assim. Inclusive, o calendário paxiano na íntegra, que eu pretendo colocar lá. Mas sonhar é de graça, produzir não é de graça. Eu não tô prometendo nada. Eu sei que eu vou fazer. Em algum momento da minha vida eu vou fazer. Mas não sei quando, porque eu não tenho financiamento, não tenho patrocínio, não tenho porra nenhuma. Só muita vontade e planejamento, talvez? Acho que sim. E aí eu tenho mais histórias planejadas também, mas estão muito mais nas ideias,
no rascunho do que necessariamente produção. E como eu provavelmente vou levar um bom tempo para conseguir fazer tudo isso que eu tô te falando, né? Se eu conseguir fazer, que eu prefiro também deixar as coisas irem com mais calma, né? Porque eu já passei, eu acho, dessa fase que eu vivi muito intensamente de querer planejar tudo e querer pensar tudo e querer criar tudo antes de realmente lançar e colocar no mundo. Então, chegou um momento na minha vida e eu decidi que eu ia começar a tentar produzir tudo isso, porque eu queria muito, sempre quis muito que o mundo conhecesse essas histórias, né? Então, eu decidi fazer isso antes de ficar criando tudo sozinho na minha cabeça, sozinho no meu quarto, sabe assim? Então, vamos com calma, com um passo de cada vez, para que tudo dê certo. E é por isso que eu comecei a trazer esse conteúdo aqui pro canal, porque eu quero que mais pessoas conheçam essa série. Eu realmente acredito muito no potencial do coletivo. Sozinho, gente, eu não vou conseguir fazer nada, eu já sei disso. Então, de retomar esse movimento aqui de contar pro mundo as minhas histórias para ver se alguém se interessa. Então, se você achou o Maeda um projeto interessante, eu te convido a dar like nesse vídeo, porque já vai estar me ajudando muito. Se inscrever aqui no canal também, porque também vai estar me ajudando muito. E se você puder, compre a Facilmente Cessar, que é o meu livro que eu lancei em 2021. Está disponível na Amazon nas versões física e digital. E experimenta também a demo do Opalisco, né? Para ver se você gosta do jogo. E se você gostar, me conta o que é que você achou, tá bom? Um cheiro grande, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Eu sou Tim Coan, você tá na Assovio e hoje eu falei sobre Maeda.